A partir lá de 1960, quando o anticoncepcional foi criado, foi quando as coisas começaram a desandar bastante na nossa sociedade. Começou ali, né? Tem todo um movimento, né, feminista que por trás de tudo isso também, mas ali quando criou-se o anticoncepcional foi justamente quando as coisas começaram a desandar, porque a mulher, agora ela pode escolher se ela vai engravidar ou não, né? E não foi só o anticoncepcional, teve a questão do divórcio, que também né, foi pulverizado, o anticoncepcional, tudo ali naquele movimento feminista foi fazendo com que as mulheres entrassem mais nesse papel masculino e os homens entrassem no papel feminino. E eu sempre falo, né, o movimento feminista foi um movimento que facilitou a vida dos homens e dificultou a vida das mulheres na Isso daí é uma coisa bem polêmica. De alguns homens. A gente tem... Vamos debater esse negócio aí. Tem muitas questões aí que não são levadas em conta, né, nessa questão de que, então o feminismo favoreceu os homens e prejudicou as mulheres. É quase um movimento conspiratório, que é como se fosse os homens se juntando, né, como diria o Nelson Rodrigues, um movimento de homens canalhas, que é para as mulheres terem liberdade sexual com eles, entendeu? E responsabilidade justamente só para elas. A gente vai entrar num tópico interessante agora, Bianca, sobre isso, que eu até vou comentar, eu não sei se você já ouviu falar, mas, por exemplo, até aqui a gente comentou sobre a circunstância do alfa e do beta, por exemplo, os esses termos que são mais práticos, né? Do cara que ele era mais forte, mais viril, e as mulheres selecionavam esses homens no passado. Tem alguns estudos, tá? Eu não consigo dizer pra você, assim, a precisão, mas eu lembro que eu vi uma vez sobre, acho que foi numa universidade do Arizona, ela conseguiu notar no DNA humano que mais ou menos 5% dos homens reproduziam. Há 8 mil anos atrás, mais ou menos 10 mil anos atrás. E aí acontece que quando veio a modernização da sociedade, a grosso modo, né? E aí houve essa organização da família, a monogamia, etc. Então, homens que teoricamente não deveriam ter acesso às mulheres, que seriam só para esse lado da provisão, no exemplo de que a mulher às vezes engravidasse desse cara mais viril e colocasse para um outro macho cuidar, muitas vezes. E aí... Mas quando foi... De que época isso? Eu não desconheço esse estudo que você está falando. De que época? Ele está falando da mudança do paleolítico para o neolítico. No paleolítico, realmente, era uma concentração muito grande de fêmeas ao lado de um único macho. Muito grande mesmo. Então, é justamente essa numeração que ele está dando dos 5%. Aí, o que aconteceu? Ele está dizendo que a mudança foi justamente do neolítico, né, do paleolítico para o neolítico. No neolítico, começou a surgir já as primeiras tribos, começou a existir grupos, então eram pessoas nômades ainda, mas já eram ainda tinham essa ideia de que eles tinham que ter um grupo forte. Então a questão do grupo começou a ser muito forte também. E proteger as mulheres, porque as mulheres também faziam parte daquele grupo, então já deu um senso de pertencimento. E logo depois começou a surgir a agricultura, aí veio aquela história de você poder fixar ali num pedaço de terra, e assim vai. Então é bem e aí, conforme foi mudando, né, foi tendo essa transição, começou a ter um equilíbrio de mais mulheres com, digamos, um único homem, entendeu? E não tantas mulheres num único macho viril e dominador, digamos assim. E aí esses homens passaram a ter acesso à monogamia, ao casamento, desde que eles tivessem uma função social de normalmente sustentar a construção da civilização. Por exemplo, o modelo patriarcal que a gente conhece tradicional, que a mulher ficava no lar, cuidando dos filhos, e o cara trabalhava normalmente assim. E aí... A minha perspectiva, resumindo, é justamente isso, que vem o feminismo com todos esses movimentos de libertação da sexualidade feminina, como a revolução sexual, por exemplo, os meios contraceptivos, o sufrágio, a libertação da mulher para trabalhar, incentivo, e aí ela se liberta dos homens. Mas ela se liberta desses homens que nós chamamos de betas, ou alguns de keeper, por exemplo, né? Que são os caras que organizaram justamente no sentido de que eu vou amortecer esse lado da mulher hipergâmico do alfa, você não pode se relacionar com esses caras que só querem se valer do seu corpício e tal, e não vão ter circunstância, não tem condições de cuidar do filho e tal. E aí você se reserva mais, você é uma mulher de mais valor, você cuida da sua sexualidade e eu te dou o casamento. Também é como ele te trata, é como ele age e quais são os interesses dele. Se são justamente de construir uma família, mulher vitoriana, ou é um prazer momentâneo, né? Sim, mulher vitoriana, alma do lar, tem toda essa característica também. E o feminismo vem e liberta essas mulheres desses homens. E novamente parece que começa a surgir, assim como era no Paleolítico, essa inclinação dessas mulheres se libertando sexualmente para esses homens novamente mais
destacados, mais viris. Então, o feminismo libertou as mulheres, no caso, para estes homens. Estes homens estão com uma vida muito mais fácil hoje. Muito mais fácil. Mas a maioria dos homens, né? A grande maioria, que é quase uma maioria silenciosa, não tem essa facilidade, por exemplo, de outros tempos. Para eles era até mais comum eles terem família cedo, adquirirem uma responsabilidade paternal cedo, mas também tinha os seus benefícios, né? Sim. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que isso é verdadeiro? Tem substância ou você acha que... Cara, sim, assim, ó, na verdade o movimento feminista, ele é muito mal explicado pelas pessoas, né? Existe uma... Na verdade, se a gente for falar, por exemplo, da época do sufrágio que tu citou, né? Eu acho muito interessante essa época, porque esse é sempre um argumento que eu escuto, né? Ah, mas você não poderia nem votar se não fosse pelo feminismo. Erradíssimo. Durante o movimento sufragista, a maioria das mulheres não queria ter direito ao voto. A quantidade de mulheres que eram contra mulheres votarem era maior do que mulheres que queriam votar. Por quê? Porque nessa época só poderia votar quem fosse um cidadão que fosse para a guerra. Nenhuma mulher queria ir para a guerra. Nenhuma mulher queria dar a vida pela pátria. Mas alguns homens iam fazer isso. Exato. Porque os homens eram mais fortes fisicamente para fazer isso. E as mulheres eram poupadas de morrer. Então as mulheres ficavam em casa, sendo protegidas e sendo poupadas e sendo cuidadas. E durante esse período, as mulheres ficavam revoltadas com as mulheres que estavam fazendo o movimento sufragista. Uhum. Porque elas não queriam aquilo. Você tá louca, vai mandar a gente pra guerra. Porque se são loucas, não tem sentido nenhum isso. Eu quero ficar em casa de boa, de boa. De cara que vai se matar na guerra, entendeu? Sim. Então a gente era... As mulheres, elas são mais privilegiadas, sim. E elas sempre foram mais privilegiadas e poupadas e protegidas. Sempre. Hoje em dia ainda você considera? Sempre, sim.